Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Conforme prometi no último jornal, assisti toda a entrevista do vereador e presidente da Câmara, Marcos Cripa, onde ele falou em uma das rádios da nossa cidade. Aparentemente, ele só conversa com esse grupo de comunicação. E como eu já esperava, pelo menos para mim não foi surpresa nenhuma, o vereador só trouxe notícias boas, né? Ele começou falando dos vereadores estarem alinhados, deu ali, no caso, em primeira mão, na ocasião, porque a entrevista foi na sexta-feira passada, a devolução dos 5 milhões aos cofres da prefeitura, salientou que tem a certeza que o dinheiro devolvido será empregado com responsabilidade, pois ele sabe do compromisso que o prefeito tem com o dinheiro público. Ele falou sobre a harmonia dos poderes e ainda ele fez uma menção ali que a Câmara, se ela quiser, ela consegue destruir, né? A união ali de vereadores consegue destruir um executivo, por exemplo. E é por isso que ele trabalha ali com a harmonia entre os poderes e em dar sustentação ao prefeito, que os projetos apresentados ali pelo executivo sempre são em benefício à população. E até aí, tudo normal, nada, né, contrário de se esperar, mas ele não falou nada sobre a fiscalização. Cadê a fiscalização? O compromisso de fiscalizar onde esses 5 milhões devolvidos vão ser empregados. E até mesmo aqueles 100 milhões que vocês aprovaram lá do empréstimo, sem estar muito direcionado onde vai ser gasto. Até onde essa harmonia, vereador, está sendo favorável para a população? Ou está sendo conveniente com o executivo na questão da fiscalização? Porque em um passado bem recente, o próprio vereador, o Marcos Cripa, ele fez questionamentos à Secretaria de Esporte. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Em menos de 10 dias atrás, o prefeito nomeou para um cargo de comissão, não sei se já existia, se ele foi criado, mas também não faz diferença aqui nesse comentário, nesse momento, mas o prefeito nomeou o senhor Caio Augusto Alves dos Santos, o conhecido como Caio Forgiani, que foi coordenador na gestão passada da comunicação, que esteve envolvido em supostas irregularidades, entre elas a acusação de assédio moral, mas que agora ele vai voltar a um cargo da prefeitura. Como se a população não merecesse nenhuma satisfação, como se a SEI não tivesse fundamento nenhum, como se nada tivesse acontecido. Lembrando que o Caio foi candidato a vereador e não conseguiu uma cadeira. Talvez seja um recado aí da população que não quis ele como representante, né? Mas o prefeito quer. Aliás, o prefeito ele não acredita na capacidade dos catanduvenses. Ele não consegue nenhum nome diferente para os cargos. É sempre uma dança das cadeiras, né? Não deu certo em um cargo, ele vai lá e coloca em outro e vida que segue. Então, cadê esse tipo de fiscalização? Não é impedimento, a gente sabe que quem executa é o prefeito, mas cadê pelo menos o questionamento para a população? Sobre o problema da piscina, eu só vi o vereador David lá conferir e ver o que está acontecendo. Cadê os fiscalizadores? Cadê os fiscalizadores, presidente? Parece que aos olhos do Marcos Cripa, do prefeito de Catanduva, tá tudo muito bem, né? Não temos nada do que reclamar e só boas notícias. Outro assunto que repercutiu bastante esse final de semana, Natália, foi uma pauta que o vereador David Roger apresentou há um tempo atrás, não é notícia nova não, que envolve a administração de vários condomínios da cidade e chega a uma dívida de R$1 milhão ou quase R$1 milhão e acabou ganhando espaço novamente porque a matéria passou na TV Tem e o acusado, né, tentou de alguma forma impedir que essa matéria fosse ao ar, mas não conseguiu, e outros canais de comunicação, inclusive nas redes sociais, acabou repercutindo a matéria e trazendo a discussão novamente. E vale lembrar que aqui a gente não está trazendo boatos, intrigas, não é uma questão de briga de condomínio, não estamos tomando partido de um dos lados, mas a questão é que envolve a justiça. Existe esse levantamento, envolve uma má administração, existe acusação aí de ameaças dos dois lados e apesar desse assunto talvez não interessar para você que está aí nos assistindo, envolve quase 10 mil moradores e eles merecem sim ser noticiada, ter nossa atenção.
Não dá pra gente jogar isso para debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo aqui na nossa cidade, independente se isso é público, né, político, ou se isso é de uma questão privada, porque existe uma pessoa aí em posição de vereador e a gente talvez não goste de uma opinião dele ou do lado político que ele se coloca. Um assunto nessa proporção, ele tem que ser trazido porque envolve a nossa cidade. Tentar tirar o foco do problema e apontar para quem está denunciando é algo que encontramos lá na velha política. Acusar um morador que está junto com outros moradores, buscar uma solução, trazer denúncias, de montar um curral político é no mínimo desonesto com os envolvidos que estão passando por uma situação sem nenhuma empatia. Talvez o foco, né, seja não o assunto, não a solução do assunto, mas sim a tentativa de descredibilizar o denunciante como uma cortina de fumaça. É muito comum na política e Catanduva não é diferente. Eu espero que tudo isso se resolva da melhor maneira possível, que sirva para que não se repita, que tenha mais atenção, talvez nos próximos moradores que vão aí estar adquirindo seus apartamentos, porque a construção desses tipos de apartamentos, de condomínios, vem crescendo muito aqui na nossa cidade. E ninguém está livre de uma situação como essa. Então, que sirva como exemplo, que sirva de experiência e que os próximos moradores, né, os próximos condôminos, fiquem mais atentos à prestação de serviço e acompanhem melhor quem está administrando o condomínio e o dinheiro de vocês. Eu quero pedir desculpa aí pela minha voz, eu passei por uma gripe bem forte, ainda estou em recuperação, então a voz ainda às vezes falha muito, às vezes tem que gritar para conseguir sair. E não sei como está nosso tempo, Natália, mas eu quero aproveitar e agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, mas em especial as inúmeras mensagens que eu recebo no meu PV, algumas pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que querem conversar, querem saber minha opinião, às vezes de algum assunto que eu nem trouxe aqui no jornal, e isso tudo anima demais para continuar estudando, trabalhando, trazer o meu ponto de vista para cada um de vocês que nos acompanham e despertar o interesse e a manifestação de vocês, a manifestação da opinião de cada um de vocês que assistem o nosso jornal diariamente, no meu caso, a todas as quartas-feiras. Ninguém é dono da razão, tá? Mas nós somos donos da nossa opinião, nós temos que ter a nossa opinião e os nossos valores baseados sempre no que a gente acompanha, no que a gente vê, nos documentos e principalmente nos fatos. Uma boa noite a todos, até quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, que Deus nos proteja.